Olá, boa noite. Há 23 anos, o estado de Mato Grosso teve sua primeira e única presidente do seu Tribunal de Justiça, a desembargadora Chelma Lombardi. A convidada do Laura Campos Entrevista de hoje, recentemente foi empossada como presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Ela é a primeira mulher oriunda do 5º Constitucional a presidir o Tribunal de Justiça do nosso estado. Ao adentrar no Poder Judiciário, que durante muitos anos foi território exclusivo dos homens, essa magistrada rompeu barreiras, demonstrando que as mulheres têm sim aptidão na magistratura, vivenciando rotinas consideradas complexas, até mesmo para os homens, e julgando com destemor. Por isso, é com enorme satisfação que hoje eu converso com a presidente eleita do Poder Judiciário de Mato Grosso para o biênio 2021-2022, a desembargadora Maria Helena Povas. Boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês. Desembargadora, o mundo vem assistindo paulatinamente uma escalada de mulheres a cargos de liderança. Angela Merkel na Alemanha, Jacinda Ardern como primeira-ministra da Nova Zelândia. No Brasil, empresárias como Luísa Trajano ou artistas como Elza Soares, atletas como a Marta do futebol feminino. Todas elas se destacaram muito em suas respectivas áreas. Mato Grosso é um estado tradicionalmente machista. Como é que foi a sua trajetória até a presidência do TJ do nosso estado e qual será a sua marca na administração? Bem, como você mesmo já antecipou, é um estado inegavelmente machista, que temos aí, as mulheres têm enorme dificuldade para vencer barreiras, obstáculos, mas com muita determinação nós seguimos em frente e mostramos que essas possíveis dificuldades impostas ou ditas e propagadas por uma parcela mínima desses machistas, elas não procediam, porque as mulheres têm a mesma aptidão, a mesma determinação e a mesma coragem para estar à frente de qualquer tarefa, qualquer missão que lhe for otorgada. Então, eu com certeza, como qualquer outra, tive dificuldades, sem dúvida nenhuma. Ainda muito jovem, antes de 40 anos de idade, eu já presidia a Ordem dos Advogados, que à época tinha 2.000 e poucos inscritos. Eu podia dizer a você, Laura, que desses 2.000 e poucos, mais de 80% eram homens. E homens que naquela época da nata, digamos assim, da advocacia, da pequena advocacia mato-grossense. Nós tínhamos nome de muito peso e relevo dentro da advocacia, né? E, para minha surpresa, todos esses nomes, alguns deles, digo, a grande maioria deles, vieram somar com a nossa chapa. Então, eu me vi, de repente, presidindo um colegiado com vários homens, claro, nós tínhamos mulheres também, mas vários homens que outrora foram meus professores na faculdade. Então foi realmente um desafio tanto, muito interessante, e aqui também, veja, a desembargadora Chelma. Desembargadora Chelma foi minha professora na universidade. Depois reencontramos aqui como colega de colegiado. E, ao final, eu tenho a honra de presidir o tribunal, sucedendo a desembargadora, sucedendo uma mulher que presidiu o tribunal, neste caso, a desembargadora Chelma. Então, é uma satisfação muito grande, claro, sem dúvida nenhuma, eu reconheço que os desafios não foram pequenos.
Eu queria que a senhora nos contasse por que escolheu a faculdade de Direito e como é que foi a sua carreira na advocacia até o ingresso no tribunal. Bem, quando eu saí da faculdade, eu já tinha, antes quando eu prestei vestibular, eu já tinha uma determinação muito grande do que eu queria fazer. Então, é muito comum o jovem ter ainda dúvida, ela ficar ainda sob alguma... ainda sem saber o que fazer, o que carreira seguir, que carreira abraçar. Mas eu já sabia o que eu queria. E quando terminei a faculdade, eu também já sabia o que queria, era advogado. Tanto que fui aconselhada por alguns familiares, até mesmo pelo meu pai, que eu deveria prestar um concurso, porque era uma forma de você, na velhice ou mais tarde, você ter uma velhice mais tranquila, onde você pudesse desfrutar de uma velhice tranquila e daquilo que você trabalhou a vida toda. Mas eu bati o pé e disse que não, que eu queria, naquele momento, era advogar e saber o que é advogar. Porque, e o legislador foi muito sábio, Laurinha, quando ele instituiu o Quinto Constitucional, que não é uma invenção brasileira, o mundo todo caminha nesse sentido. Há países em que, em vez do quinto, é um terço. Então, é uma regra instituída no mundo, praticamente, né? E foi muito sábio ao instituir. Por quê? Porque ele quer mostrar o tripé que faz andar a justiça. Sem os advogados, sem o Ministério Público e sem a magistratura, essa engrenagem que compõe o judiciário não anda. Então, eu fui primeiro ver como funciona a advocacia, para que depois, mais tarde, eu também não pensava, te confesso, adentrar na magistratura. Quando eu cheguei à magistratura aqui do segundo grau, eu te confesso que foi através das vagas novas que foram abertas ainda na gestão do desembargador José Ferreira Leite, e que eu atrevidamente me inscrevi com 52 candidatos. Tive a honra e a satisfação de ser a mais votada e agradeço muito o privilégio de receber esse presente dos meus colegas, e para cá vim ver o outro lado da moeda, que era a magistratura. Então, eu acho que essa fase é muito interessante. Eu aconselho qualquer jovem que pretende abraçar a magistratura ou até mesmo a carreira do Ministério Público, que é uma carreira também belíssima, que, antes de mais nada, experimente a advocacia, que, antes de mais nada, seja advogado. Doutora Maria Helena, como a senhora falou agora há pouco, o judiciário brasileiro, ele é tradicionalmente um território ocupado por homens. As mulheres, elas ainda estão subrepresentadas, aliás, seja no judiciário, seja na política. E este ano, pela primeira vez na história do nosso estado, nós temos na presidência uma mulher, que é a senhora, e também na vice-presidência, a doutora Maria Aparecida Ribeiro. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho para nós como é que foi a trajetória da Maria Helena Povas até a presidência do Tribunal de Justiça do Estado. Mas eu queria que a senhora falasse do seu ponto de vista como mulher. Bem, como mulher, eu sempre me portei da seguinte forma, inserindo no contexto como profissional, independente do gênero. Sempre fiz essa distinção com relação, seja na OAB, seja na magistratura. Eu sempre fiz questão de me portar como lá
na OAB como mais uma afiliada daquela casa. E aqui na magistratura como mais uma magistrada do quadro da magistratura de segundo grau. E assim eu passei a debater temas de relevância, maior relevância para o Poder Judiciário, de temas que afligem a sociedade, e dessa forma que nós fomos conseguindo espaço, abrir espaço, e as mulheres vão conseguindo abrir espaço. Eu sempre digo às mulheres que não espere que alguém venha até a sua casa a bater a sua porta para lhe fazer convites dos mais inesperados possíveis. Procure o seu espaço, garanta o seu espaço, mostre os seus valores e, acima de tudo, mostre que a mulher é capacitada e tem condições de estar lado a lado, fazendo qualquer tipo e desempenhando qualquer tipo de missão que lhe for outorgada. Agora, desembargadora, continuando falando sobre por que é tão difícil, né, para nós mulheres assumir esse cargo de liderança, eu pergunto para a senhora, por que ainda é difícil ver mulheres em cargos de liderança, ou no judiciário, ou na política, ou então nas empresas? Às vezes, Laura, a mulher ela tem o mesmo receio de falar em público. O mesmo receio de falar em público que, diga-se de passagem, não é um medo só da mulher, mulher e homem. Eu nunca me esqueço de um consagrado cantor que disse que, apesar de 30 anos já de profissão, ele, cada vez que subia ao palco, quando pegava o microfone, ele ainda tremia as pernas, né? Então, é a mesma coisa, tanto os homens quanto as mulheres também sentem esse temor de achar que será criticada, de achar que não irá fazer uma exposição daquilo que ela pensa de forma a ser... que as pessoas possam compreendê-la. E isso não é só das mulheres, como eu digo. Agora, os homens aproveitam essa lacuna porque as mulheres cedem, as mulheres recuam. Os homens, aproveitando essa lacuna e essa enorme brecha que fica com o recuo das mulheres, eles entram e aí sim entram com tudo. O que a mulher precisa? A mulher precisa entender que ela está preparada e os erros que ela comete, todo mundo comete. Os deslizes que qualquer apresentador de televisão, qualquer magistrado, qualquer cantor, qualquer ator de teatro comete, qualquer um de nós está sujeito a cometer. Então, o que nós precisamos é rasgar o temor da nossa vida e ter audácia. E essa audácia é dizer para os homens, eu lhe admiro muito, mas eu também vou competir com você. E se perder, não tem problema nenhum. Qual é o problema? O problema é que as pessoas botaram na cabeça que quando você entra no jogo, você tem que ganhar. Não é necessariamente assim. O jogo é um jogo, alguém ganha e alguém perde. E a partir do momento que você assume isso com naturalidade, tudo segue o seu curso normal. Às vezes a mulher nem sabe o poder do seu potencial, né? Quando pergunta para ela se ela sabe fazer alguma coisa, ela fala talvez. Quando pergunta para o homem, mesmo que ele não faça, às vezes ele fala eu faço, né? Não tem a mesma segurança que a mulher. Exatamente. Bom, chegou a hora do intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do Laura Campos Entrevista.
Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Laura Campos Entrevista e hoje eu estou conversando com a presidente do TJ de Mato Grosso, doutora Maria Helena Povas. Desembargadora, para quem não sabe, esse ano comemora-se o centenário do doutor Lelini Campos Povas, que foi deputado estadual, vice-governador, secretário de Estado, conselheiro, presidente do TCE, fundador da Universidade Federal de Mato Grosso, presidente da Fundação Cultural. Enfim, eu poderia passar horas aqui enumerando todos os cargos que o Dr. Lelini teve. Mas o mais importante é que o Dr. Lelini, ele foi o pai da desembargadora Maria Helena Povas. A relevância do Dr. Lelini é tão grande para o nosso estado que, inclusive, o Instituto Histórico-Geográfico de Mato Grosso, ele está promovendo uma série de entrevistas com personalidades ligadas ao saudoso professor. Eu queria que a senhora contasse um pouco para nós como é ser filha do homem Dr. Lelini e como isso influenciou na sua carreira e na sua vida profissional. Primeiro, o mais importante para a desembargadora é ser filha de Lelini de Campos Povas, porque é uma honra muito grande, uma satisfação muito grande. Eu sinto muita falta do meu pai, dos seus conselhos, da sua atitude sempre muito ponderada e muito calma. Um homem muito humilde, um homem que, quando vice-governador do Estado, ia para o seu expediente de trabalho no Palácio, dirigindo o seu próprio Fusca, que era o carro da sua preferência. Enfim, sempre foi um homem de uma humildade ímpar. E uma pessoa que ensinou-me muitas coisas da vida. Ensinou-me a ter olhar a vida com muito mais cautela, enxergar o próximo como o próximo mesmo e não como mais um. Mas eu preciso dizer que todas essas lições do meu pai, que era um homem extremamente calmo, como já disse, houve aí uma mistura de uma coisa muito interessante, que foi o sangue italiano da minha mãe. E aí é que deu aí deu samba, né? Porque aí nós juntamos a sabedoria, o homem calmo, esse homem calmo, essa calma desse homem que eu gostaria tanto de ter comigo como uma herança genética, ficou com ele. E comigo veio o sangue italiano da minha mãe. Mas eu me envaideço muito cada vez que eu me lembro do homem que saía de casa para fazer as suas longas caminhadas e dizer da terra que ele ama, que sempre amou, como Cuiabá. Meu pai, aos 29 anos, lançou o seu primeiro livro. Meu pai sempre teve os seus livros publicados por ele próprio, por seu próprio bolso. Ele nunca teve, infelizmente, nenhuma instituição que eu o ajudasse. Foi um homem de família também muito humilde. Meu avô era professor de escola primária e minha avó também. Minha avó faleceu muito cedo, aos 44 anos de idade. E meu pai, filho único, foi fazer Escola de Direito Nacional do Rio de Janeiro. E para isso, o pai foi junto, porque os dois precisavam trabalhar para que ele pudesse estudar. Eles tiveram que dividir o quarto de uma pensão para ir trabalhar de manhã e à tarde para poder estudar à noite. Senão não tinha a menor condição. Para vir a Cuiabá era uma novela, nós precisaríamos de muitos dias para vir do Rio de Janeiro até aqui. Então, durante esse período,
o meu pai deve ter vindo a Cuiabá 2 vezes, no máximo, né? Porque tinha que vir pelo Rio Cuiabá, e era aquela dificuldade toda, muito, muito difícil, e que quando ele chegou aqui, já formado, ele tinha muitos anos de ausência da sua terra querida, e foi convidado para ser candidato a deputado estadual constituinte. Ele disse que ele ia declinar do honroso convite porque ele estava fora da cidade, fora da sua terra há muitos anos. Mas a insistência o levou a aceitar o desafio. Esse lado eu acho que eu puxei muito do meu pai, que eu gosto dos desafios. Os desafios me atraem. Cada vez que eu sinto o perigo de um desafio ou a proposta de um desafio, eu me sinto tentada a chegar perto, né? E ele topou o desafio e foi eleito depois de 27 dias que tinha chegado ao Rio de Janeiro, após longos anos de distanciamento da sua terra. Enfim, é um homem que amou a sua terra, é um homem que escreveu sobre Mato Grosso como ninguém. Claro que nós tivemos grandes escritores como Rubens de Mendonça, como Estevão de Mendonça e como tantos outros que escreveram sobre a nossa terra. Meu pai foi mais um apaixonado por Mato Grosso e em especial por Cuiabá, né? E ele adorava viajar de carro para que ele pudesse estar anotando todas as peculiaridades, não só do costume do povo, como também do relevo, da formação da terra. Ele era uma pessoa muito criteriosa e muito curiosa em tudo que dizia respeito à sua terra e ao seu estado. Enfim, ele foi o fundador realmente e ele me contava uma história muito interessante. Quando fundaram ele e mais alguns, a universidade, foi a Faculdade de Direito de Mato Grosso, que foi o embrião da Universidade Federal de Mato Grosso, né? Naquela época, acharam que deveriam fechar a Faculdade de Direito daqui, porque o governo federal não tinha como manter um pequeno número de alunos que estudavam aqui. E o meu pai e os outros professores resolveram se cotizar e não recebiam salário já há muito tempo e, além disso, cotizavam e pagavam os servidores mais humildes, como aquela que fazia a limpeza, que fazia o cafezinho, para que não fechasse a faculdade. Não fechando a faculdade, ela foi o embrião da hoje magnífica Universidade Federal de Mato Grosso. E assim ele continuou. Ele continuou na Academia Mato Grossense de Letras, ele continuou, foi o primeiro presidente da extinta não, acho que hoje ela ainda existe, a Metamate. Ele também foi o primeiro presidente da Fundação Cultural de Mato Grosso, hoje Secretaria de Cultura. E, enfim, ele foi um homem que realmente esteve lado a lado com a cultura e realmente ele achava que isso era um oxigênio para a vida dele. O meu pai não tinha o hábito de jogo de baralho que alguns rapazes da época tinham. Ele gostava de jogo de futebol, mas não era a sua prioridade. A sua prioridade não era um craque, né? A sua prioridade, a sua preferência sempre foi a caneta e a máquina de manual de escrever. Desembargadora, para a gente fechar o programa de hoje, o que a senhora almeja para os seus filhos e netos, enfim, para a sua descendência? Quem não almeja que filhos e netos
tenham um sucesso conquistado. Eu tenho comigo que sucesso só tem algum valor se ele for muito disputado e conquistado. Sucesso que vem de cai do céu, ou seja, que você realmente não brigou por aquilo, ou que você não consegue empreender aquilo, ele não se torna sucesso, ele se torna um presente, e por presente você aceita se quiser, pode até recusar. Mas, como mãe e como avó, eu já anseio que meus filhos possam realmente ter o seu caminho trilhado com bastante sacrifício, mas também com bastante glória. E glórias vindo dos seus próprios esforços, do seu próprio esforço, que eles possam conquistar os seus bens materiais e possam conquistar os seus espaços na sociedade com a sua intelectualidade, com a sua vontade de trabalhar e, em especial, com a sua determinação em mostrar que você é capaz de fazer aquilo. Então, eu seria uma mulher extremamente satisfeita e uma mulher já realizada aqui ou lá em cima tocando harpa, mas eu estaria bastante realizada se isso acontecesse. Doutora Maria Helena, muito obrigada pela sua participação. Eu sou uma grande admiradora da senhora, do seu trabalho. A minha mãe Isabel sempre falava com muito carinho da sua pessoa. E a senhora, na presidência do TJ, só vai enaltecer e abrilhantar ainda mais o Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Eu tenho certeza que a sua gestão vai inspirar muitas mulheres. Muito obrigada. A sua mãe foi minha professora também. Tenho até hoje guardado um bilhetinho com aquela letrinha da canhota professora Isabel, mas que com uma letra muito bonita e sempre com o finalzinho puxado, dizendo que ela precisaria sair e, infelizmente, não poderia ficar até o final de uma palestra numa escola onde nós discutíamos os problemas das mulheres já naquela época. Aliás, o problema eterno que todas nós, mulheres conscientes, sempre estamos debatendo. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar com você, em especial a filha da minha ex-professora Isabel, Loló, querida Loló. Obrigada. O Laura Campos Entrevista fica por aqui e semana que vem a gente volta às 22 horas, logo depois do programa Resumo do Dia. Continue ligado na nossa programação aqui na TBO, a TV que você se vê. Até mais.